softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um dia de gravação por aqui. E hoje vamos falar um tema muito interessante, talvez um pouco polêmico, mas cheio de curiosidade. Vocês estão prontos? Então bora comigo! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo nesse canal. E eu vou contar aqui o meu relato, a minha vivência sobre os meus arrendamentos e as casas onde eu vivi durante esse percurso de 18 anos aqui em Portugal. Para já, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos lá. Cheguei em Portugal em 2008, fui viver com os meus pais numa moradia na Charneca da Caparica. Para quem não conhece, a Charneca da Caparica faz parte do concelho de Almada, margem sul do Rio Tejo, próximo de Lisboa, distrito de Setúbal. A Charneca da Caparica, em 2008, era uma cidade muito pequena, com pouca população, praticamente sem comércio local, o comércio ainda era muito restrito. Já havia em Almada mesmo o Fora Almada, que é um shopping grande, o mais próximo da Charneca até hoje, vamos dizer assim, com grande supermercado, mas a Charneca em si não havia supermercado, nenhum supermercado. Gente, para vocês terem noção, nós que vivíamos lá, para fazermos compras assim grandes de supermercado, ou nós íamos no antigo Jumbo, que era no Fora Almada, ou nós íamos no Mini Preço, o mais próximo na Costa da Caparica. Bom, só aí vocês já entenderam que era uma região que basicamente era o que nós denominamos aqui dormitório. Era uma região muito habitada por pessoas já reformadas. É claro que também tinha famílias com jovens, mas a nível de deslocação para quem trabalhava em Lisboa, principalmente, tinha alguma dificuldade, e para quem vivia lá, se não tinha carro, era muito complicado, porque para fazer uma simples compra do mês, tínhamos que deslocar da Charneca para o Fora Almada, que de carro mais ou menos aí são 20 minutos por aí, não era nada fácil. Então nós vivíamos numa moradia, era uma minha família, de 4 pessoas na altura, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, vivíamos numa moradia alugada, arrendada, como eles dizem aqui, bifamiliar, ou seja, o proprietário, que é o senhorio, vivia na parte superior e nós vivíamos na parte inferior. Na parte inferior que nós arrendamos, tinha 2 quartos, uma sala, cozinha conjugada grande e uma casa de banho. E na altura nós pagávamos lá, se eu não me engano, ou era 350 ou 390 euros o arrendamento com a casa mobilada. O que quer dizer, tinha toda a mobília necessária, inclusive a cozinha, com máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça não havia. Todos os móveis, frigorífico, que é a geladeira no Brasil, e os quartos. Os 2 quartos eram um quarto com cama de casal, um quarto com cama de solteira. E como eu cheguei por último, porque os meus pais, como vocês viram no vídeo anterior, eles chegaram primeiro, já estavam aqui com meu irmão, eu tinha ficado no Brasil para estudar e trabalhar. Eu cheguei depois e nós ficamos vivendo nessa casa mais 3 anos e eu dormia no sofá-cama na sala. Eu fiquei 3 anos dormindo, e aí começa o perrengue da vida do imigrante. Troquei de ângulo. Bom, deixa eu me sentar aqui no meu cantinho preferido de casa. Mas falando então desse primeiro arrendamento, essa primeira casa que eu vivi em Portugal, na Charneca,
Claro, havia o contrato de arrendamento, o senhorio sabia e foi autorizado pelo senhorio. Nós 4 vivemos nesse T2, vamos dizer assim. Para quem é do Brasil, um T2 é um apartamento com 2 quartos. No caso ali era um V2, porque era uma vivenda com 2 quartos. E lá estivemos então durante esses 3 anos e pouco. Entretanto, as coisas começaram a melhorar a nível financeiro para nossa família e passamos aí esses 3 anos à procura de muda, não muda, como é que faz? Lá conseguimos outra casa, também na Charneca da Caparica, pertinho ali mais ou menos do McDonald's da Charneca, quem conhece vai saber mais ou menos. Também já era uma vivenda, era uma vivenda de 2 andares, e no primeiro andar vivia uma família e no resto de chão vivíamos nós nessa vivenda. Aí já era uma vivenda com 3 quartos, tinha garagem, mas nós não tínhamos carro na altura. Minto, depois eu já tinha carro, mas o carro até ficava do lado de fora. E nós pagávamos lá nessa vivenda de 3 quartos uma casa de banho mobilada, com uma mobília assim um bocadinho mais para o antigo, mas era mobilada e tinha tudo que era necessário. Nós pagávamos, foi em 2011 que nós mudamos para lá, 550 euros de aluguel. Já aumentou alguma coisa e vivemos lá por volta de um ano, até 2012 por aí. Entretanto, mudamos pela terceira vez, por volta de 2012, para um apartamento. Foi a primeira vez que nós vivemos em apartamento, a nossa família, porque até então, desde o Brasil, vivíamos em casa, aqui estávamos vivendo em casa, e agora nós encontramos em 2012 esse apartamento de 3 quartos, mobilado, com uma casa de banho, perto ali mais ou menos da Telepisa, na Charneca da Caparica ainda. E pagávamos na altura, se eu não me engano, era 450, era um pouquinho mais barato em relação a essa vivenda de 3 quartos. Por isso nós mudamos para poupar, porque 100 euros mensalmente é muita coisa. Fora as outras coisas, gente, todas essas casas nós tivemos arrendamento, tivemos contrato, mas água, luz, gás, tudo à parte, era só o arrendamento. Lembrando, outra vez, que nós éramos uma família de 4 pessoas. Entretanto, o meu sonho era mudar, o meu, gente, não sei se da minha família era muito isso, porque como eu no início trabalhava aqui na Margem Sul, depois fui trabalhar para Lisboa mesmo, a minha intenção era que, gente, para minha família, vamos mais ali, pelo menos para perto de Almada, porque já na altura era muito difícil morar em Lisboa. Então lá tanto eu pesquiso, encontrei um T3 com uma casa de banho mobilada, com um contrato que nós poderíamos pagar na altura. E pasmem, gente, o T3 é, para quem conhece Almada cidade, Almada já tinha nessa altura metro, barco, autocarro direto para Lisboa com uma ligação muito rápida e supermercados, jardins, dá para fazer esse movido a pé. Basicamente, Almada é uma cidade muito grande, já era bem desenvolvida na altura. Então, encontrei ali muito próximo da praça do McDonald's, que é a Praça São João Batista, um T3. Na altura era mais ou menos, foi em 2013, foi 2013 por aí, ou 14. Pagávamos lá 450 euros. 450 euros, realmente. Para quem já vive aqui em Portugal há algum tempo, talvez você até vive em Almada agora no T3, pode comentar aqui nos comentários se você tem essa disponibilidade, quanto é que tá saindo hoje em dia, no ano de 2026, um T3 para arrendamento em Almada. Bom, vivemos lá durante algum tempo, eu consegui, vamos dizer, idealizar e influenciar a minha família para o bem. Na altura, meus pais trabalhavam aqui desse lado, eu arrumei um bom trabalho lá em Lisboa e continuei trabalhando em Lisboa, era mais fácil, porque como eu fazia turnos,
Então eu descia do prédiozinho, pegava outro carro direto, descia em Lisboa, andava uma rua em Lisboa, estava no meu trabalho. Facilitou muito para mim e para eles basicamente também, porque agora nós tínhamos supermercado para ir a pé, tínhamos uma cidade bonita para viver e era um apartamento também acessível para outras coisas. Nisso, eu já estava namorando e pronta para casar juntar. Bom, isso daí é assunto para outra conversa, mas resumindo e concluindo, nesse ano onde eu já tinha 25 anos para 26, eu tomei a decisão junto com o meu namorado que íamos viver juntos e nós arrendamos um T1/T0 em Lisboa, mais precisamente quem conhece Lisboa ali não era entre campos, agora não me lembro o nome, era entre o Campo Pequeno e Alvalade, numa rua ali na Avenida de Roma. Nós alugamos então na Avenida de Roma, era próximo do meu trabalho em Lisboa, porque eu trabalhava nas Avenidas Novas, e quem conhece Lisboa vai saber que é próximo, eu conseguia fazer tudo a pé, e o meu marido também trabalhava ali em Lisboa, então facilitou. Nós procuramos, na altura ele com maior influência conseguiu procurar. Minha família de base, minha mãe, meu pai e meu irmão ficaram nesse T3 em Almada, pagando 450, e eu e o meu namorado arrumamos um T0, T/T1, em Lisboa, a res de chão, em Alvalade, por 400 euros. Fora água, luz e outras coisas, internet. E vivemos lá dos meus 25 para 26 até os meus 30 anos. Bom, foi um período muito bom porque nós conseguimos ter uma qualidade de vida juntos como casal, como jovens e como trabalhadores de Lisboa muito facilitada. E já adianto para quem está chegando agora, 2026, um T1, T0, seja res de chão, por esse preço é assim, impossível em Lisboa. Nem um quarto você vai conseguir nesse preço. Tanto é que quando eu saí desse T1, nós vivemos lá então basicamente 5 anos. Foram 5 anos que nós tivemos com esse contrato de 5 anos. Um primo queria ficar no lugar, foi conversar com a senhoria, deu a proposta dele, e na altura eu me lembro que ele deu a proposta para ficar com o tal do T1, porque já estava tudo caro em Lisboa, foi em 2018, ele deu uma proposta para pagar 550 euros e adiantar 6 rendas. E não, a senhoria não aceitou. Apesar de todas as referências dele, e nós éramos bons inquilinos, mas ela alugou aquilo por muito mais. Nós não sabemos ao certo, mas mais de 600 euros foi o que ela dizia. Para ela foi uma mais-valia, nós queremos sair, porque ela não poderia, ela foi aumentando, nós começamos a pagar 400 euros e ela ia aumentando pouco a pouco, o que é permitido por lei. É uma percentagem, que agora eu não sei dizer aqui, mas é pouco, são taxinhas, assim, imagina aquilo. Quando nós saímos de lá, nós pagávamos no máximo 430 e poucos euros. E pronto, essa é a história. Então, vivi em 2 vivendas na Charneca, um apartamento na Charneca, um apartamento em Almada, um apartamento em Lisboa, 5 moradias. E tudo rondou ali entre os 400 a 550 euros, T3, T1, entre viver com os meus pais e viver com o meu namorado/marido. E quando nós fomos viver juntos, eu e o meu marido, nós já tínhamos a decisão de que em algum momento nós deveríamos comprar uma casa, um apartamento. E durante esses 5 anos, ininterruptamente, sem parar, não sei falar só, sem parar, nós tivemos sempre a procura de casa para comprar. E assim, eu já, como vivi na margem sul, tinha essa porta aberta, não era o meu ideal, mas tinha essa porta aberta, se calhar comprar na margem sul. O meu marido é que não,
ele tinha um pouquinho assim de aversão barra medo de viver na margem sul, esse medo comum de, atravessar a ponte é muito difícil, e agora como vai ser a minha vida, não tenho lá. O certo é que, entretanto, os anos se passaram, não só a Almada como a Charneca cresceu muito, hoje a Charneca tem imensos supermercados, tem uma vida social, tem comércio, e não só a Charneca, a margem sul no geral, para quem conhece, cresceu muito ao longo desses anos, e pós-pandemia, isso tudo que houve no mundo, houve uma grande procura e há um grande desenvolvimento a nível imobiliário aqui dessa parte. O certo é que durante esses 5 anos nós realmente chegamos à conclusão que era impossível nós comprarmos algo em Lisboa com o valor que nós tínhamos, com o que ganhávamos, e em 2018 eu estava grávida e foi o grande clique de tem que ser agora, porque eu até poderíamos continuar nesse apartamento em Lisboa, mas criar uma criança num apartamento, um quarto, seria um tempo muito limitado. Então a nossa procura se intensificou e o certo é que Deus é bom e eu não sei como, por milagre, apareceu o apartamento que nós vivemos hoje. Graças a Deus conseguimos comprar. Isso daí é um vídeo longo, é uma longa história, mas conseguimos comprar e foi a altura ideal, porque se nós não tivéssemos comprado em 2018, certamente não sei se conseguiríamos hoje, porque sim, vocês que estão no Brasil e talvez estão pesquisando sobre Portugal, os portugueses que estão aqui têm conhecimento que o mercado imobiliário deu assim um